Aí eu fiquei, no interior é longe demais, né? Aí eu disse, vamos marcar isso. Olha, lá tem um culto que eu queria que vocês conhecessem. A gente morava no mesmo condomínio. Aí a gente foi para esse culto. Para chegar lá, só Deus na causa. Carro quebra, o irmão se atrasa. Né? A gente marcou A estrada é horário, horrível. A estrada era horrível. E de repente, quando a gente chega lá, tem um nome bem grande assim. Bar. Misericórdia. Aí eu olho, assim, é um bar mesmo. Eu fiquei... Mas estava acontecendo o culto. Tinha a placa bar. Tem o nome Isso. bar, bem grande. Aí ia acontecendo o culto. Aí eu disse assim, esse pastor, ele tá desviado. Fazendo um culto num bar, né? E aí, de repente, aquele culto acaba e tudo. Aí vai aqueles irmãos, uns andavam mais ou menos 9 quilômetros a pé para ir para o culto. Outros iam 3, 4, interior, né? Numa moto só, botava um bocado de menino e ia-se embora. E, enfim. E aí eu perguntei a ele, vocês fazem um culto num bar? Vocês são doidos, né? Ele disse, não, é porque aqui ninguém é crente. E aí o pastor, nosso pastor, ele conversou com o dono do bar. Se o dono do bar podia ceder o bar pra gente à noite. E o dono do bar disse, se vocês não tiverem problema... De manhã funcionava Funciona o bar E de à noite a igreja. E aí eu me apaixonei. Eu me apaixonei por essa situação inusitada, né? Porque muitas pessoas começaram a se converter. E aí a gente chegou para a pastora Sandra, a gente queria saber se a senhora autoriza, nos abençoa, a ajudar um ministério que acabou de ser criado, formado, tinha 3 anos esse ministério quando a gente chegou. E eles estão precisando de ajuda. A senhora deixa aí. Ela olhou para a gente assim, disse, vá. Vocês estão esperando o quê? Coloque em prática o que vocês aprenderam. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? E Daniele, foi esse processo. A gente foi para essa congregação, a gente foi ajudar o pastor Ronaldo Júnior em Macaíba. Né? A gente passou um tempo em Macaíba. O pastor Ronaldo Júnior precisou voltar para Macau por motivo de emprego, de trabalho. E aí o pastor Gilson disse, vocês vão assumir a igreja de Macaíba. Eu disse, não, pastor, aí também já é demais. Não, também já é demais, pastor. Não queremos não. Levanta outra pessoa. Tem outras pessoas aqui mais qualificadas, mais preparadas, né? E ele disse, não, é vocês. Aí eu disse, não, por mim a igreja fecha. Eu não quero isso para mim, não quero isso para minha vida. Vida de pastor é muito difícil. Eu não quero. Nem para mim, nem para minha esposa. E ele disse, tá bom, então eu vou fechar a igreja. Aí no dia ele marcou a reunião. No dia de fechar a igreja, aí o Senhor tocou no coração da gente. Quando ele já foi dizendo assim, olha, infelizmente, vamos ter que... Pastor, a gente vai ficar na igreja. Deixa eu nem Tá vendo terminar. só? Foi. O chamado falou mais alto naquele momento. E a gente pastoreou aquela igreja. E logo em seguida em Cajazeiras, aí que a irmã Dani estava falando. O pastor achou pouco, Macaíba. Aí disse, tem outra ali também. Eita, Aí o pastor, glória. duas igrejas. Macaíba e em Cajazeiras. Aí eu, meu Deus do céu, e como é isso? Aí lá tem uma família abençoada. Irmão Neri, a família Glória do a irmão Deus. Neri. Eu fiquei imaginando Nossas essa ovelhas. situação, ele falando do bar. De dia o bar e à noite a igreja. Isso. Então, e conseguiu converter esse povo todo, O né? dono do bar é crente até hoje. Exatamente. Você não viu o pastor ontem falando lá da rua lá? Sim. Ah, foi, que aquela rua era só prostíbulo. Era. Exatamente. Ele começou a ver, Era assistir verdade. os cultos, o dono do bar, né? Ele começou a assistir os cultos e ver, e foi gostando e se converteu. Olha só. Foi. Não só ele, como muitas pessoas que estavam em volta a este bar. Mesmo achando assim, vixe, de manhã um bar e de noite uma igreja, né? Mas Deus fez coisas grandes naquele lugar. E Nossa. muitas pessoas se converteram, inclusive o dono do bar, né? Muitas vezes a gente fala isso, né? Ele estava falando, não, mas eu cuidar de uma igreja, eu fazer aquilo, eu fazer isso. Mas o que acontece? Deus capacita a gente, né? É verdade. É Deus que capacita, não é? A gente não tem poder nenhum.
É o Espírito Verdade. Santo sobre a nossa É vida. verdade. E ele capacita a gente para esses Verdade. desafios da vida. E a gente está aqui para isso, né? É verdade. Levar a palavra de Deus, levar o evangelho. É isso, é para isso que a gente está aqui, nesse mundo. É verdade. Mas esse testemunho seu é Muito forte. Né? muito forte. Para quem não é crente, que está assistindo aí, creia, viu? Creia que o pastor está aqui, ó. No Creio. primeiro momento achou que era loucura, mas Deus Tivemos- mostrou que não. Que Tivemos não. a certeza do poder de Deus, né? Certeza do poder Deus de que Deus. faz milagres mesmo. Porque muitas vezes o povo diz assim: ah, Deus era só aquele que era Jesus só operava naquele tempo, né? Da Nada. Bíblia, né? O povo tem muita gente que diz assim: não, isso aí era só naquele tempo. Mas não é. Ele continua o mesmo. Continuou mesmo. Basta você crer, orar, entregar, né? Mesmo a gente não tendo a certeza naquele tempo, a gente não sabia, não conhecia, mas Deus fez. Porque Deus nos escolhe, né? Nos verdade. chama e diz, agora é comigo. Mas pode ter certeza que Deus, ele continua operando. É. Maravilhas. Glória a Deus. Eu achei muito interessante você falando, pastor, em relação à Igreja Católica, porque eu também cresci católica, sempre fui católica, Sim. né? E eu brigava muito com ele, que eu falava pra ele: não, amor, eu já fui batizada. Eu já fui batizada. Tá aqui o meu batismo, tá aqui a coisa mais linda lá, o papelzinho guardado. Esse não é o batismo de verdade. Sim, eu fui batizada. Menina, era uma briga, porque você sabe quando a Aham. gente é católico, que eu falo, católico praticante, Sim, que tá ali dentro, é muito difícil quando você vai se converter, os ideais, alguns ideais são diferentes, são muito diferentes, né? Então, não, eu sou batizada, eu não preciso descer nas águas. Para que eu vou descer em água se eu já me batizei? Tá aqui, tá escrito aqui. Esse não é o batismo de verdade. Aí até você ter o entendimento, você conhecer a palavra de Deus, é como ele sempre falava para mim: leia a Bíblia. Leia a Bíblia que você vai entender, É verdade. né? E aí a gente toma com o tempo, mas isso leva um tempo. É, Isso não é da noite para o Verdade. dia. Não adianta a gente querer forçar as pessoas, né? exatamente. Elas têm que, Deus tem que tocar no coração e elas têm que ler a Bíblia para poder entender o que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas, né?